Vamos dar prosseguimento ao estudo em escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje disseminação de doutrinas de demônios, apostasia, falta de fé, indiferença, procrastinação e letargia. Anteriormente vimos enganos, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas e grandes sinais do céu, sinais do começo das dores dos judeus. Também vimos perseguição aos cristãos, antissemitismo, escândalos, traições, ódio, tempos trabalhosos, multiplicação da iniquidade, diminuição do amor e pregação do evangelho. Todos esses sinais já ligados às dores de Israel durante a grande tribulação. Começamos com a disseminação de doutrinas de demônios e apostasia. Primeiramente, vamos a alguns significados, de acordo com alguns comentaristas bíblicos. Dar ouvidos a espíritos enganadores, versículo 1, do grego planos, desviar, traduzido como enganador. Estes são espíritos enganadores que seduzem os homens. Seduzir significa desviar do caminho correto, atrair para o mal, especialmente enganar para atacar a castidade. Os demônios são encarregados de levar adiante o programa de seduzir para acabar com a virtude ou castidade. Isto é o mesmo de proibir o casamento, no item 6 a seguir. Dar ouvidos à doutrina de demônios, versículo 1. Adiantar a separação do homem da fé é a principal meta dos demônios. Isto resulta no término de um viver santo e na aceitação de doutrinas que condenarão a alma. Homens que fingem receber inspiração e revelação, e falsos mestres de todas as formas são agentes dos demônios. Toda religião que nega a realidade de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da expiação dos pecados, da morte e ressurreição corpórea de Jesus Cristo, do pecado, da doença, de Satanás, dos demônios, do inferno, do céu e de outras doutrinas fundamentais das Escrituras são da parte de Satanás, assim como a Bíblia e o cristianismo são de Deus. Pela hipocrisia falar mentiras, versículo 2, do grego pseudologos, mentiras como pretensas revelações e fingir autonegação e mortificação da carne, para provar a veracidade de suas falsas doutrinas. Ter a consciência cauterizada com um ferro quente, versículo 2, do grego cauteriazo, queimar com ferro quente, marcar, ter a consciência cauterizada. Somente aqui significa tornar-se endurecido, insensível, seco à diferença do que é certo e errado. Apostasia, do grego apostasia, defecção, revolta, apostasia. O termo grego aqui vem acompanhado do artigo definido, a apostasia, referindo-se à grande apostasia que acontecerá durante os dias da tribulação. Vamos à leitura do texto base, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Vamos agora às referências bíblicas. Disseminação de doutrinas de demônios. Gênesis capítulo 3, versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui trata da queda do homem nesse contexto de Gênesis 3. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui trata da maldade, do pecado, da perversidade, que são sinônimos de iniquidade,
e também ilegalidade e violação da lei. Próximo subtítulo: hipocrisia dos mentirosos e falsos profetas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo também, capítulo 4, versículos 13 e 4. A rejeição da verdade. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 12 ao 15, tratando sobre os falsos apóstolos. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Continuamos com o mesmo subtítulo, hipocrisia dos mentirosos e falsos profetas. Aqui um contexto de 2 Timóteo capítulo 3, que nós já estudamos anteriormente, que fala dos males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 3, tratando sobre os falsos profetas. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro capítulo 3, versículos 13 e 4, aqui o contexto fala dos escarnecedores. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15, uma repreensão à igreja em Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15, a sedução do falso profeta, tudo isso ocorrendo durante a grande tribulação. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta,
dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14, fala dos 3 espíritos imundos. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui um outro significado para a apostasia. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. Já percebemos que a apostasia ela está ligada à disseminação de doutrinas de demônios. Vamos ao segundo texto base, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos às referências bíblicas a respeito da apostasia. Isso será cumprido imediatamente antes da volta de Jesus, mas é possível já perceber esse sinal. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19, os anticristos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É o contexto que estudamos anteriormente. Daniel capítulo 7, versículo 25. A blasfêmia do anticristo e suas tentativas em mudar as leis civis e religiosas. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel capítulo 8, versículo 25, a exaltação do anticristo e a guerra contra o Messias. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Apocalipse 13, versículos 5 e 6, as blasfêmias do anticristo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ezequiel capítulo 37, versículo 23, reunião de Judá e Israel. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo
e eu serei o seu Deus. Vamos aos últimos sinais do estudo do dia de hoje: falta de fé, indiferença, procrastinação e letargia. Começando com a falta de fé, Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E sobre a falta de fé, as referências bíblicas começam com Romanos capítulo 11, versículo 23. Eles, os israelitas, também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui trata da rejeição de Israel não sendo como final. Hebreus capítulo 3, versículos 15 ao 19, tratando sobre a incredulidade. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24. Os falsos cristos e os falsos profetas que surgem e surgirão. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Apocalipse 21:8, falando sobre o castigo eterno. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Próximo texto base, Lucas capítulo 17, a partir do versículo 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e os consumiu a todos. Também o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Da mesma maneira, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, a perderá, e qualquer que a perder, a salvará. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será levada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Eles lhe perguntaram, onde, Senhor? Ele lhes respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém. Vejamos então as referências bíblicas a respeito destes sinais: indiferença, procrastinação e letargia. Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 41, é exatamente o mesmo contexto que acabamos de ler. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Lucas capítulo 21, versículos 34 e 35. Ações não espirituais. Acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Mas como era nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6, versículo 5, a maldade da humanidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6 também, a partir do versículo 11 agora, a corrupção na terra. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, como era a humanidade nos dias de Noé, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. As referências bíblicas agora vão tratar sobre como era nos dias de Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 18, 20. Os pecadores de Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50, os pecadores de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 ao 8. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Judas, versículo 7, pecado de homossexualismo em Sodoma e Gomorra. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe o castigo do fogo eterno. Finalizando os textos bíblicos, somente para nos lembrar que Jesus virá. 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Finalizamos o nosso estudo no dia de hoje. Vimos os seguintes sinais da vinda de Jesus: disseminação de doutrinas de demônios, apostasia, falta de fé, indiferença, procrastinação e letargia. Na outra semana, traremos mais alguns sinais da vinda de Jesus. Até lá!